Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus, falando acerca da mordomia cristã. Hoje eu quero vos falar como nos proteger do perigo da ganância. Vamos então fazer uma leitura no livro de Atos do Apóstolo, capítulo 24, versículo 24 em diante. Esse capítulo, amados, ele fala-nos da prisão de Paulo, e quando ele está diante do tribunal de Félix. Eu gostaria de falar sobre como nos proteger da ganância, porque meu último áudio eu falei sobre ganância. E agora eu quero falar sobre como nos proteger. A palavra de Deus diz que passando vários dias que Paulo estava preso, Félix veio com Drusila, sua esposa, que era judia, e ordenou que lhe trouxesse Paulo para interrogar ou para falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a pregar sobre a justiça e o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou apavorado e exclamou: "Basta por agora, pode retirar-te. Em uma outra ocasião mais conveniente te mandarei chamar outra vez." Aqui nós vemos, amados irmãos, que Paulo estava findando já o seu ministério, estava em prisão. E a autoridade máxima daquela época, Félix, que representava a autoridade daquele local, ele interroga Paulo, e Paulo mostra para ele, mediante a palavra, fala sobre domínio próprio e também fala sobre o juízo vindouro, mostra perante a palavra de Deus, revela perante a palavra de Deus a vida de Félix, e Félix fica apavorado. Então encerra esta reunião. Portanto, amados, muitos de nós, muitas vezes, à luz da palavra de Deus, acaba se manifestando o nosso caráter ruim, muitas vezes, e quando a palavra de Deus desvenda o nosso caráter ruim, imediatamente temos que confessar a Deus e pedir perdão para ser restaurado à imagem e à semelhança de Deus novamente. Félix, ele ficou apavorado, mas ele decidiu por conta própria encerrar a reunião, não tocar mais no assunto e prosseguir a sua vida. Ele não teve um domínio próprio. Então precisamos conhecer, amado, o nosso próprio caráter. Nós somos formados de duas naturezas, a carnal e a espiritual. Livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 em diante, começa a tratar algo sobre a natureza, a nossa natureza, que é carnal e espiritual. Apóstolo Paulo escreve aos Gálatas dizendo, versículo 16 do capítulo 5: "Portanto vós afirmo, vivais pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo,
Se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugado pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas, que são elas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira e egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgia e tudo quanto se parecer com estas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Aqui Paulo, o apóstolo, ele mostra a natureza carnal do ser humano, que o leva a todo este pecado, que são elas aquilo que nos afasta do reino de Deus. Agora no versículo 22 ele diz: entretanto o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Então precisamos, amado, nos submeter ao Espírito de Deus, permitir que o Espírito de Deus nos direcione, para que nós não venhamos cair na cilada da carne. E a carne, ela é gananciosa, cobiçosa. A carne deseja somente o pecado. A carne nos afasta de Deus, a carne nos leva aos desejos do materialismo. E quando nós estamos subjugados pelos desejos carnais, nos afastamos da presença de Deus. O livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 e diante, está escrito assim: os que sois protegidos pelo poder de Deus. O poder de Deus que nos protege é o Espírito de Deus. Por meio da fé, até a chegada do Salvador, preste a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exaltais, mesmo considerando que agora é por algum tempo ainda, tenhais de ser afligido por toda espécie de provação. Assim acontecerá que a sinceridade da vossa fé seja ostentada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que é refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exaltai-o com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé e a salvação de todo o vosso ser. Muito bem, amados, aqui eu apresento a vocês acerca de como nos mantermos na virtude do Espírito de Deus. Esse texto que eu li são
muito ricos e estão repletos de ordens divinas sobre como devemos viver. Mas vamos observar algo em comum em todos eles. Todo este versículo fala sobre domínio próprio, que desenvolve um traço que pode ser especialmente difícil quando se trata da ganância. Pessoas que estão movidas pela ganância, pessoas que estão possuídas pela cobiça e desejo de possuir coisas, somente por meio do domínio próprio. Primeiro, amado, precisamos, através dos nossos pensamentos, nos libertar. Por isso precisamos meditar na palavra de Deus. E depois, por meio de nossas ações, podemos nos proteger dos perigos das coisas que nos levam à ganância, à cobiça e, por fim, à morte eterna. Então precisamos estar liberto dos pecados da ganância. Podemos exercer esse domínio próprio unicamente na medida em que nós entregamos ao poder do Senhor Jesus. Quando nós, amados, nos entregamos totalmente à presença de Deus, pedindo numa oração sincera a presença do Espírito de Deus em nossa vida, então podemos exercer o domínio próprio, mas unicamente na medida em que nós entregamos ao poder do Senhor. Nenhum de nós, amado, pode por si mesmo vencer esses traços pecaminosos que habitam em nossas carnes, especialmente se ele tem sido cultivado e alimentado por muitos tempos. Todo ser humano, ele tem alimentado a ganância. Todo ser humano tem alimentado a cobiça por muito tempo. Então, precisamos realmente da obra sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida. Somente assim, amados, através do Espírito Santo podemos vencer. Se quisermos obter a vitória sobre esse engano poderoso que é a ganância, não devemos ficar parados, amado, devemos buscar a presença de Deus. Devemos clamar a Deus. Deus é fiel e não permitirá que nós venhamos ser tentados além da nossa força. Pelo contrário, amados, juntamente com a tentação, nos proverá de livramento que nós possamos agora suportar, mediante a graça do Espírito de Deus. Nós fomos chamados para ser povo santo. Nós fomos adquiridos por um preço muito alto. O preço da nossa redenção, da nossa salvação, foi o sangue derramado na cruz do Calvário. E quando nós somos tentados pela ganância, pela inveja e cobiça, precisamos ter o domínio próprio. E só podemos ter o domínio próprio se buscarmos a presença do Espírito de Deus. Eu creio, amado, que o Espírito de Deus está disponível para todos os servos de Deus, para todos aqueles que lavaram sua vestidura no sangue do Senhor, para todos aqueles que professaram a fé em Cristo Jesus, para todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, o Senhor da eternidade. O Espírito Santo está disponível.
Então podemos sim nos fortificar nossa fé através da graça de Deus, mediante a graça de Deus, para sermos vencedores, vencendo a ganância, a cobiça e toda a tentação da carne. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê da sua misericórdia para sermos vencedores em Cristo Jesus. Amém e amém.